A segunda lei hermética é expressa na célebre afirmação: assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Existe uma lei silenciosa que atravessa todos os planos da existência. Uma lei que não precisa ser imposta, porque já está inscrita na própria estrutura do ser. Esse princípio revela uma verdade profunda. Toda a realidade está interligada por padrões que se refletem em diferentes níveis. O universo não está dividido, ele apenas se expressa em diferentes graus de densidade, em diferentes formas de manifestação. O que chamamos de acima não é um lugar distante, mas um estado mais sutil de vibração. E o que chamamos de abaixo não é inferior, mas mais condensado, mais visível, mais tangível. Aquilo que acontece no macrocosmo encontra eco no microcosmo, e aquilo que se move dentro do ser humano tende, de alguma forma, a se refletir em sua experiência de vida. O homem, em sua busca por respostas, frequentemente olha para o alto, para o céu, para o divino, para o invisível, acreditando que ali encontrará algo separado de si mesmo. Mas o que raramente percebe é que aquilo que procura no infinito já se manifesta, de forma sutil, dentro de sua própria consciência. A mesma inteligência que organiza as galáxias pulsa no silêncio da mente. A mesma força que move os astros movimenta pensamentos, emoções e intenções. Nada está isolado. Na alquimia interior, essa lei adquire um significado profundo. O mundo exterior atua, muitas vezes, como um espelho do mundo interior. Isso não significa que todos os acontecimentos sejam criações diretas da mente, como uma projeção literal. Mas nossos estados internos influenciam profundamente a forma como percebemos, interpretamos e reagimos à realidade. O mundo externo não é um acaso. Ele é um espelho, mas não um espelho comum. Um espelho que revela não apenas o que se vê, mas o que se é. Conflitos internos frequentemente se manifestam como conflitos externos. Medos silenciosos se expressam como insegurança diante da vida. Feridas não reconhecidas emergem nas relações, nos padrões que se repetem, nas situações que parecem sempre retornar. Por outro lado, quando há clareza interior, muitas situações externas começam a se reorganizar naturalmente. Não porque o mundo mudou em si, mas porque a forma de se relacionar com ele foi transformada. O buscador espiritual começa então a perceber algo essencial. Muitas das dificuldades que encontra fora são reflexos de conteúdos ainda não integrados dentro. Esse reconhecimento não é um convite à culpa, mas à consciência. Quando uma situação externa provoca uma reação intensa, raiva, medo, ressentimento ou sofrimento, ela frequentemente está revelando algo que já existia no interior, aguardando apenas um estímulo para emergir. E entre todos os espelhos disponíveis, as relações humanas são os mais reveladores. As pessoas que cruzam o caminho despertam aspectos profundos do ser. Algumas refletem luz, virtudes, potenciais, qualidades. Outras revelam sombra, resistências, dores, partes não integradas. Cada encontro carrega um potencial de revelação. Na alquimia interior, nada disso é descartado. Em vez de reagir automaticamente, o buscador desenvolve uma nova postura, a observação consciente. E, com ela, surge uma pergunta transformadora. O que isso está revelando dentro de mim? Essa pergunta muda tudo. A vida
deixa de ser uma sequência de acontecimentos externos e passa a ser compreendida como um campo de aprendizado, consciência e transformação. Mas há um ponto essencial que precisa ser compreendido. Tentar controlar o abaixo sem compreender o acima é um esforço inútil. E buscar o acima, ignorando o que acontece no abaixo, é apenas uma fuga disfarçada de espiritualidade. A verdadeira compreensão surge quando esses dois planos deixam de ser percebidos como opostos. O céu não está separado da terra. O espírito não está separado da matéria. Tudo é continuidade. O que acontece no campo sutil antecede o que se manifesta no campo denso. Pensamentos geram emoções. Emoções geram ações. Ações moldam a realidade. E assim, o invisível se torna visível. Mas esse fluxo também pode ser invertido. Ao agir com consciência no plano material, o ser humano começa a reorganizar seu mundo interno. Ao transformar atitudes, transforma pensamentos. Ao transformar pensamentos, altera estados emocionais. E, pouco a pouco, o que estava desordenado no acima encontra harmonia no abaixo, e o que estava desajustado no abaixo começa a se alinhar com o acima. Não por esforço forçado, mas por alinhamento natural. Assim como uma árvore não precisa lutar para dar frutos, desde que suas raízes estejam saudáveis. Se a raiz, a consciência, está em harmonia, o restante floresce. Mas se há distorção na raiz, não importa o quanto se ajustem os galhos, os frutos continuarão imperfeitos. O verdadeiro alquimista compreende isso. Ele não rejeita a matéria em busca do espírito, nem se perde na matéria, esquecendo o espírito. Ele integra. Ele observa que sua raiva não vem apenas de fora. Ela já existia dentro, esperando um gatilho para se revelar. Ele percebe que aquilo que o incomoda no outro é muitas vezes um reflexo de algo não resolvido em si mesmo. E, ao invés de lutar contra o espelho, ele começa a olhar para o que está sendo refletido. Esse é o início da transformação real, porque quando o olhar se volta para dentro, o acima começa a se revelar. E quando há clareza no acima, o abaixo naturalmente se reorganiza. Não por controle, mas por coerência. Não por imposição, mas por consciência. Compreender essa lei não é apenas um exercício filosófico. É um chamado à responsabilidade. Não há mais para onde fugir. O que se vive por dentro se manifesta por fora. E o que se vive por fora revela o que está dentro. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. E talvez, no silêncio dessa compreensão, surja algo ainda mais profundo. Não existem dois planos. Nunca existiram. Existe apenas um movimento contínuo da consciência, se expressando em diferentes formas, em diferentes níveis, mas sendo, em essência, a mesma realidade.